Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos Varela e hoje eu tô testando esse novo formato para trazer as minhas reflexões, questionamentos e devaneios numa outra dimensão. Bora falar comigo sobre o Dia dos Namorados? Esse dia tão esperado passou e eu não pude deixar de pensar sobre amor, sobre mim mesmo. Durante algum tempo eu gostava de imaginar a minha vida como se fosse um filme, sabe? E honestamente eu ainda gosto. Mas durante muito tempo eu realmente acreditava que esse filme só poderia ser contado se fosse através dos meus relacionamentos amorosos. Sobre o quanto cada um me elevou e o quanto cada um me destruiu. Eu sou de peixes, então eu posso dizer que o paradoxo sempre me atraiu ou me acompanhou. Não era sobre ser 8 ou 80, mas sobre ser 8 e 80 ao mesmo tempo, sabe? Confundindo aos outros, confundindo a mim mesmo, e eu não posso mentir que eu amo essa sensação. Eu gosto de ser compreendido, mas não necessariamente decifrado. Ainda assim, basear toda a minha trajetória através de relacionamentos me parecia muito raso. Daí essa dúvida na minha cabeça de por que tender muito para 8 ou para 80. Quando eu bem sei que eu consigo correr na velocidade de um trovão entre um e outro. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre física ou sobre filosofia. Consegue perceber o eterno paradoxo? Eu demorei a entender que eu realmente tenho atração por relações de forma geral, com comunicação, com troca de vivências inesperadas, pelas análises que eu posso tirar disso. E tendo um olhar mais distante para todos esses enredos, para todos os volumes da minha vida, da minha história, é engraçado quando eu penso que já me considerei carente por tanto tempo, como se todos nós não fôssemos assim, como se isso não fosse inerente aos seres vivos. Mas de verdade, só aqui entre a gente, de onde vem essa busca incessante? Essa busca pelo exterior, como se o interior não me contentasse, quando esse interior é a minha maior segurança no mundo que, honestamente, é tão mais confuso do que eu mesmo. Quando eu deixei me convencerem que eu, por eu mesmo, não era suficiente. Eu sempre gostei da minha intensidade, eu sempre tive fascínio pela minha união do 8 com 80 ao mesmo tempo. Numa leitura, isso parte do transtorno de personalidade, de uma possível falta de controle diagnosticada por psiquiatras. Numa outra leitura, é a união dos opostos complementares, e até exemplo de equilíbrio e dualidade em outras culturas, como o próprio Yin Yang. Mais do que responder isso com fatos históricos, com os valores e dogmas que recaem sobre a nossa sociedade ocidental ou com os significados particulares que os nossos relacionamentos possuem, eu vou pegar um exemplo mais recente. Marco Pigossi. Eu tenho a impressão de já ter visto ele em outras obras, ou provavelmente eu esteja confundindo ele com outros atores que utilizam da mesma estética masculina que a gente tanto conhece. Mas eu vou te dizer que eu achei a atuação dele realmente marcante em Cidade Invisível, junto da Alessandra Negrini e da Jéssica Cores, que eu particularmente tô ansioso pela segunda temporada. Uma vez comentando sobre a série, me contaram que Marco era gay e não assumido, e de imediato isso me deu aversão a ele. Com toda a minha vivência, estudos que envolvem antropologia, filosofia, história, moda, publicidade, com tudo que meu pacote me permitia refletir, eu sabia que não cabia a mim pensar como Marco deveria agir. Afinal, ele não seria o primeiro homem gay a projetar uma masculinidade heteronormativa para ser aceito, acreditando que, dessa forma, possivelmente não passaria pela homofobia ou que simplesmente conseguiria usufruir dos privilégios de ser um homem hétero branco na nossa sociedade. O que eu sabia e o que sim cabia a mim era não idolatrar um homem gay que não utilizava da sua posição e da sua visibilidade para apoiar causas tão importantes. Honestamente, eu nem cogitei que Marco fosse gay de tão bem que ele projeta socialmente essa heteronormatividade. E não é sobre Marco ser afeminado, usar maquiagem, roupas femininas, andar com mulheres. Não é sobre homens que adotam elementos femininos para si, mas sobre ele adotar todos os signos de masculinidade valorizados por homens héteros. Sobre o fato dele não ter nenhum traço que parta da sua própria particularidade, da sua liberdade enquanto um homem gay, mas ter traços que normalmente são valorizados e atrelados a homens héteros. Alguns meses depois, viralizou um depoimento dele sobre a decepção com um pai bolsonarista, já que ele, Marco, seria gay e isso foi de muita força. Ali não só ele se assumia, mas também veio a expor que um voto em 2018 resultava na escolha pela barbárie que hoje a gente vive, em que a violência que antes existia e começou a ser questionada, agora voltava a ser naturalizada. Eu assumo que aplaudi Marco nesse dia, apesar do post em que ele compartilha essa entrevista e esse posicionamento já ter sido deletado do seu Instagram. Então chega o Dia dos Namorados, com tantos casais compartilhando fotos, eu curtindo tantas dessas fotos, mas com uma sensação que eu não sabia explicar.
Uma inquietude que eu não estava sabendo explicar, ou nem mesmo entender, e na mesma medida que eu faço perguntas, eu busco respostas. Lembra do 880 ao mesmo tempo? De repente, me surge uma foto do Marco na rede social, com o namorado dele. Um namoro que foi arduamente disfarçado por 8 anos, e que foi assumido no início de 2022 junto a essa entrevista. É uma foto que fala por si só, porque a gente enxerga uma imensidão de espaço no cenário e também enxerga um bom espaço entre os dois, do jeito que a gente entende que homens devem ficar quando estão juntos, sejam eles héteros ou gays. Não transparece intimidade, nem paixão ou conforto de se ser quem é. Vendo a foto sem contexto, você facilmente pensa que são dois amigos, ou que eles nem se conheciam naquela praia, porque a intenção normalmente é essa. O que eu quero deixar claro é que isso não é uma crítica ao Marco Pigossi, até porque eu tenho acompanhado o trabalho dele e a gente já concordou que ele não é o primeiro homem gay a usar da heteronormatividade como passe. Ainda pouco distante, a gente pode pensar no sucesso que foi a série Heartstopper na Netflix. Eu tenho uma leve aversão pelo que é aclamado pelo senso comum, pelo que é amado pela maioria, e não deixo de me orgulhar disso. Um exemplo mais claro pode ser como a maioria elegeu um presidente genocida em 2018, o que me assegura que não concordar com os outros normalmente é uma escolha inteligente. Ainda pensando na série tão aclamada, eu vou usar a sinopse em minha defesa para não assistir. Preso em um relacionamento secreto, o time do Charlie começa a gostar de Nick, o astro de rugby da escola. Ele entra para o time, contrariando o conselho dos amigos. Os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais do que apenas amigos e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa. De longe, o que não me atrai não é ser um cenário adolescente ou dois meninos se relacionando. Esses fatores, na verdade, seriam um chamariz para toda a série, seriam os fatores que me atraem se não fosse o principal elemento dessa série. A heteronormatividade dos protagonistas. O ideal do menino gay que se apaixona pelo menino hétero, mas não qualquer menino hétero do colégio, mas o ápice de masculinidade juvenil, o melhor dos atletas. Então a gente vai ter um romance de um menino gay confuso com a descoberta da própria sexualidade, se apaixonando por um menino hétero que projeta a masculinidade imposta já cedo, e tendo um relacionamento que provavelmente vai partir de uma possível broderagem. Mas essa ideia já é um tanto comum, porque se houvesse outro menino evidentemente gay nesse colégio, provavelmente ele seria visto como amigo, porque o gay idolatrado seria o que tentaria incansavelmente passar por hétero. Então, nessa teoria, o que é melhor do que um homem gay tentando passar por hétero, se não um homem hétero mesmo? Eu acredito que a gente nem precisa comentar sobre eles serem brancos, né? Além de pararem de nos matar em toda e qualquer produção cinematográfica, não mudamos muito os ideais de amor que temos no meio gay nas últimas décadas. E Heartstopper demonstra isso claramente. O meu questionamento talvez fosse mais sobre a exaltação de um casal que reflete os signos de masculinidade clássicos e reproduz os comportamentos que gays devem adotar na busca para serem aceitos ou minimamente respeitados. Mas pera, agora eu tô falando sobre a série ou sobre Marco e seu namorado? E voltando a essa história, quando eu entro no Instagram do namorado dele, também chamado Marco, eu encontro a mesma foto de casal, a mesma reprodução de masculinidade, a mesma projeção. Os dois quase parecem amigos ou irmãos, porque um quase reflete o outro. É, pessoal, a gente ainda tem que falar sobre broderagem. E ainda no perfil do namorado dele, a gente encontra mais umas 2 ou 3 fotos de relacionamentos anteriores, que facilmente poderiam passar batidas, porque são de homens também muito parecidos com Marco, o atual namorado ator. Já deve estar dando até uma confusão tanto Marco, os dois assim sem S no final, mas se isso não é um perfeito exemplo da contemplação de masculinidade que eu poderia trazer sobre meio gay, eu não sei o que é. De forma clara e direta, Marco e Marco são reflexo um do outro. Um reflete a masculinidade que o outro busca projetar. Um reflete a busca por aceitação que o outro tanto procura. E novamente, isso não é uma crítica a Marco ou Marco. Afinal, eles dois são apenas mais um casal que a gente viu tantos iguais nas redes sociais. E eu nem tô falando mais sobre pessoas famosas ou públicas. Acho que daí veio a minha inquietude, de saber que mesmo não seguindo homens gays padronizados nas redes sociais, as únicas fotos que parecem realmente ter aparecido eram de casais padronizados. De casais onde praticamente um parecia irmão do outro. Fotos compartilhadas de casais que reproduzissem esses ideais. Ainda assim, eu não consegui evitar essas dúvidas. Por que homens gays não se sentem suficientes se não exalarem uma masculinidade imposta? Por que devemos
disfarçar nossos namoros como amizades e esperar 8 anos para sermos assumidos? Por que Heartstopper foi uma série que cativou tantos homens gays? O quanto os nossos ideais se baseiam nos cenários criados pela pornografia? Por que desejamos tanto esse amor padronizado, quando muitos de nós sequer aprenderam a se amar do jeito que são?